Uma escrava grávida chegou à fazenda mais cruel do Vale do Paraíba mal conseguindo andar. O senhor, conhecido por sua brutalidade, já planejava usar o bebê como mais uma peça de lucro. Mas quando a criança nasceu e o fazendeiro olhou nos olhos daquela recém-nascida, algo impossível aconteceu. Ele desabou em lágrimas. E aquele homem que nunca demonstrara compaixão começou a libertar todos os escravizados da fazenda. Essa história de transformação impossível vai te emocionar profundamente. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias incríveis de coragem e esperança, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente! A carroça rangeu penosamente pela estrada empoeirada que levava à fazenda Vale do Sol, levantando nuvens de terra vermelha sob o sol inclemente de fevereiro de 1863. Dentro dela, acorrentada e praticamente imóvel, estava Isabel, uma mulher de aproximadamente 25 anos cujo corpo estava no limite absoluto de suas forças. Grávida de 8 meses, ela havia sido comprada 3 dias antes num leilão de mercadorias defeituosas em Campinas por um preço irrisório. O motivo do desconto era óbvio. Além da gravidez avançada, Isabel mal conseguia andar devido a uma infecção grave em seu pé esquerdo, resultado de correntes mal ajustadas na fazenda anterior. O novo proprietário de Isabel era Antônio Ferreira da Costa, um senhor de escravos de 42 anos conhecido na região por sua dureza implacável. Diferente de alguns fazendeiros que mantinham uma fachada de paternalismo benevolente, Antônio não fingia bondade. Ele via a escravidão como negócio puro e simples: maximizar produção, minimizar custos e eliminar qualquer mercadoria que não gerasse retorno. Havia comprado Isabel não por compaixão, mas porque calculara friamente que, mesmo doente, ela poderia ser útil em tarefas domésticas leves após o parto, e a criança eventualmente se tornaria um ativo valioso. A fazenda Vale do Sol era uma das maiores produtoras de café da província de São Paulo, com mais de 200 escravizados trabalhando em condições brutais. A casa grande se erguia no topo de uma colina, pintada de branco imaculado, um contraste cruel com as senzalas deterioradas que se espalhavam na base da propriedade. Antônio havia herdado a fazenda de seu pai 5 anos antes, e desde então, implementara métodos ainda mais severos de controle e punição. Sua reputação era tal que muitos escravizados preferiam arriscar fugas perigosas a viver sob seu domínio. Quando a carroça finalmente parou em frente à senzala das mulheres, o feitor principal, um homem corpulento chamado Custódio, desceu Isabel sem nenhum cuidado. Ela caiu de joelhos no chão, seu corpo exausto incapaz de suportar o próprio peso. Suas mãos instintivamente protegeram o ventre onde a criança se mexia, como se o bebê também sentisse o perigo do novo ambiente. Custódio riu cruelmente e gritou para que as mulheres da senzala viessem buscar a aleijada nova. Sua voz ecoou pelo pátio, carregada de desprezo que não deixava dúvida sobre o destino que aguardava Isabel naquele lugar. 3 mulheres saíram apressadamente da senzala. A primeira era Luzia, uma senhora de cabelos grisalhos que servia como parteira não oficial da fazenda. Seus olhos experientes imediatamente avaliaram o estado crítico de Isabel: a palidez extrema, a respiração superficial, o pé inchado e avermelhado que indicava infecção avançada. Ao lado dela estavam Maria e Josefa, mulheres mais jovens que já haviam perdido seus próprios filhos para a crueldade do sistema escravista e que agora cuidavam das recém-chegadas com uma solidariedade nascida do sofrimento compartilhado. Elas carregaram Isabel para dentro da senzala, colocando-a sobre um colchão de palha que, embora rústico, era o melhor que tinham a oferecer. Luzia examinou o pé infectado e balançou a cabeça com preocupação. Sem tratamento adequado, a infecção poderia se espalhar e matar Isabel antes mesmo do parto. E se a mãe morresse, a criança morreria com ela, algo que Luzia havia testemunhado acontecer 13 vezes ao longo de seus 50 anos de vida. Ela decidiu que tentaria salvar ambos, não porque Antônio se importasse, mas porque cada vida tinha valor em seus olhos, mesmo que a sociedade ao redor insistisse em tratá-las como mercadoria. Enquanto Luzia preparava cataplasmas de ervas medicinais que cultivava secretamente nos fundos da senzala, Isabel recuperou a consciência completa pela primeira vez em dias. Seus olhos percorreram o ambiente,
As paredes de madeira com frestas que deixavam entrar tanto luz quanto chuva, o chão de terra batida, os rostos cansados mas compassivos das mulheres ao seu redor. Ela tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Maria trouxe água em uma caneca de lata amassada, ajudando Isabel a beber lentamente. Depois de alguns goles, Isabel finalmente conseguiu sussurrar: "Meu bebê vai nascer aqui." A pergunta carregava tanto medo quanto resignação, a consciência de que aquela criança viria ao mundo num dos lugares mais hostis possíveis, sob o domínio de um dos homens mais cruéis da região. Luzia respondeu com a honestidade dura que havia aprendido a manter mesmo em circunstâncias impossíveis: "Sim, criatura. Vai nascer aqui. Mas enquanto houver fôlego em mim, vou fazer tudo o que puder para que você e esse bebê sobrevivam." Eram palavras simples, mas carregavam o peso de décadas de experiência em manter vidas em meio à morte, em encontrar esperança onde não deveria existir nenhuma. Isabel fechou os olhos e deixou as lágrimas finalmente correrem. Lágrimas que havia segurado durante 3 dias de viagem brutal, durante semanas de negligência na fazenda anterior, durante meses de gravidez em cativeiro. Nos dias seguintes, Luzia trabalhou incansavelmente para tratar a infecção de Isabel. Ela aplicava cataplasmas de folhas medicinais que sua própria avó, trazida da África décadas antes, lhe havia ensinado a preparar. Fazia Isabel beber chás amargos feitos com cascas e raízes que tinham propriedades antibacterianas, embora ninguém na época usasse esse termo científico. Lentamente, milagrosamente, a infecção começou a recuar. O inchaço diminuiu, a vermelhidão cedeu, e Isabel recuperou alguma capacidade de mover o pé sem dor excruciante. Durante esse tempo de recuperação, Isabel conheceu as outras mulheres da senzala e ouviu suas histórias. Maria havia perdido 3 filhos, 2 vendidos quando eram crianças, um morto de febre antes de completar 1 ano. Josefa nunca conhecera sua própria mãe, que morrera no parto, e agora temia engravidar porque não queria repetir o ciclo. Havia também Benedita, uma jovem de apenas 16 anos já grávida de seu segundo filho, o primeiro tendo sido levado por Antônio quando tinha apenas 6 meses para ser vendido a uma fazenda distante. Cada história era uma variação do mesmo tema brutal: vidas interrompidas, famílias despedaçadas, sofrimento normalizado em nome do lucro e da civilização. Mas em meio ao sofrimento, havia também resistência silenciosa. As mulheres cantavam canções em línguas africanas que Antônio não compreendia, preservando memórias de terras que nunca viriam novamente. Compartilhavam comida quando uma estava doente, mesmo que isso significasse passar fome. Protegiam umas às outras dos feitores quando possível, criando redes de apoio que o sistema escravista tentava constantemente destruir mas nunca conseguia eliminar completamente. Isabel se viu abraçada por essa irmandade de sofrimento e solidariedade, e pela primeira vez desde que fora separada de sua própria família anos antes, sentiu que não estava completamente sozinha. Antônio Ferreira da Costa observava tudo de sua casagrande com indiferença calculada. Ele havia sido informado por Custódio sobre o estado de Isabel e sobre os esforços de Luzia para salvá-la. Sua única reação foi um grunhido de aprovação: se a escrava sobrevivesse, excelente. Se morresse, ele não havia investido muito nela de qualquer forma. Mas então Custódio mencionou algo que despertou um interesse diferente em Antônio. As mulheres da senzala estavam tratando Isabel e sua gravidez com uma reverência incomum, como se houvesse algo especial sobre aquela criança que estava para nascer. Antônio não era supersticioso por natureza, mas crescerá ouvindo histórias sobre crianças nascidas com dons especiais, sobre sinais e presságios. Seu próprio pai, em seus últimos dias de vida, tornará-se obcecado com profecias e avisos espirituais, algo que Antônio sempre desprezara como fraqueza senil. Ainda assim, uma pequena parte dele, uma parte que ele mantinha cuidadosamente escondida sob camadas de cinismo e crueldade, sentia uma inquietação. Ele ordenou que Custódio o informasse imediatamente quando o parto começasse. Queria ver com seus próprios olhos que tipo de criança nasceria daquela escrava meio morta que ele comprará por tão pouco. Enquanto isso, dentro do ventre de Isabel, a criança crescia e se desenvolvia. Isabel sentia os movimentos tornarem-se mais fortes, mais deliberados a cada dia.
Havia algo na forma como o bebê se mexia que parecia quase intencional. Durante as noites, quando a senzala estava silenciosa exceto pelos roncos e murmúrios das outras mulheres dormindo, Isabel colocava as mãos sobre a barriga e sentia como se a criança estivesse se comunicando com ela através daqueles chutes e movimentos. Era uma sensação estranha, que ela não conseguia explicar para as outras, mas que lhe trazia um conforto inexplicável. Luzia também notara algo peculiar. Sempre que ela tocava a barriga de Isabel durante os exames, sentia uma espécie de calor emanando, diferente de qualquer coisa que já experimentara em décadas ajudando partos. Não era febre nem qualquer condição médica que pudesse identificar. Era algo mais sutil, quase como uma energia. A velha parteira não mencionou isso para Isabel, não querendo assustá-la ou criar expectativas que poderiam ser apenas imaginação de uma mulher cansada. Mas em seu coração, Luzia começou a acreditar que aquela criança realmente era especial, que talvez viesse ao mundo com um propósito que transcendia as correntes e o sofrimento que a aguardavam. O 8º mês de gravidez de Isabel chegou ao fim em meio a uma das semanas mais quentes que a fazenda Vale do Sol já experimentara. O calor era sufocante, tornando o trabalho nos campos ainda mais brutal e as noites nas senzalas praticamente insones. Isabel, agora recuperada da infecção no pé mas imensuravelmente grávida, havia sido designada para tarefas leves na cozinha da casa grande, descascar legumes, lavar louças, trabalhos que ela pudesse fazer sentada. Era durante esses dias que ela teve sua primeira visão real de quem era Antônio Ferreira da Costa. Ela o observava de relance enquanto trabalhava, vendo como ele tratava não apenas os escravizados, mas também sua própria esposa, Dona Mariana, uma mulher frágil de aparência permanentemente triste. Antônio era um homem de temperamento explosivo, que gritava por qualquer coisa, que nunca demonstrava satisfação mesmo quando tudo corria perfeitamente. Ele tinha 2 filhos, Gabriel, de 8 anos, e Helena, de 6, que se encolhiam de medo quando o pai se aproximava. Isabel percebeu que a crueldade de Antônio não era direcionada apenas aos que ele escravizava. Era uma característica fundamental de sua personalidade, uma incapacidade de sentir empatia ou compaixão por qualquer ser vivo. Mas havia algo mais que Isabel notou, algo que ninguém mais parecia ver. Às vezes, quando Antônio pensava que estava sozinho, ela o via olhando pela janela da biblioteca com uma expressão que não era raiva nem indiferença, mas algo mais próximo de vazio. Era como se ele estivesse procurando algo que não conseguia encontrar, como se toda a riqueza e poder que acumulara não conseguissem preencher um buraco que existia dentro dele. Isabel, com a sabedoria que vinha de ter sofrido nas mãos de muitos senhores cruéis, reconheceu aquilo como a marca de um homem profundamente infeliz que espalhava sua infelicidade para todos ao seu redor. Uma tarde, enquanto Isabel trabalhava na cozinha, ela ouviu uma conversa entre Antônio e um visitante, o padre Sebastião, vigário da igreja local. O padre havia vindo discutir a batização de algumas crianças nascidas recentemente na fazenda, uma formalidade que Antônio geralmente ignorava mas que ocasionalmente permitia por questões de aparência social. O padre, um homem de 60 anos com voz suave mas firme, tentava gentilmente lembrar Antônio de suas obrigações cristãs para com aqueles que ele mantinha em cativeiro. Senhor Ferreira, o padre dizia, estas são almas imortais, criaturas de Deus. A Igreja ensina que mesmo em estado de servidão, eles merecem tratamento que reconheça sua humanidade fundamental. Antônio respondeu com um riso áspero que fez Isabel estremecer. Padre, com todo respeito à sua posição, eu lido com realidades econômicas, não com filosofias celestiais. Esses negros são ferramentas, não diferentes de meus bois ou cavalos. E ferramentas precisam ser mantidas em ordem, não mimadas com sentimentalismos. Isabel viu o padre fechar os olhos brevemente, como se absorvendo um golpe físico. Ele tentou argumentar mais, citando passagens das Escrituras, apelando para a consciência de Antônio, mas foi inútil. O fazendeiro encerrou a conversa abruptamente e o padre saiu, seus ombros curvados pelo peso da derrota moral. Isabel sentiu uma profunda tristeza por aquele homem que tentava fazer o bem num sistema fundamentalmente mau, um sistema que transformava pessoas em propriedade e chamava isso de progresso civilizacional. Naquela noite, de volta à senzala,
Isabel contou às outras mulheres sobre a conversa que ouvirá. Luzia balançou a cabeça com amargura. Já vi muitos senhores assim, ela disse. Homens que perderam completamente o senso de humanidade, que se tornaram monstros sem nem perceber. Antônio é pior que a maioria porque ele escolhe essa crueldade conscientemente. Não é ignorância, é maldade deliberada. As palavras pairaram pesadamente no ar quente da senzala, e Isabel colocou as mãos protetivamente sobre a barriga, onde seu bebê se mexia ativamente. Foi então que aconteceu algo extraordinário. O bebê, que vinha chutando suavemente, de repente se aquietou completamente. E Isabel sentiu, não ouviu com os ouvidos, mas sentiu com todo o seu ser, uma comunicação clara da criança dentro dela. Era impossível, irracional, mas absolutamente real. A criança estava dizendo, de alguma forma, que não temia Antônio, que havia nascido para um propósito, que algo estava prestes a mudar. Isabel olhou para Luzia com olhos arregalados, e a velha parteira, vendo a expressão em seu rosto, sabia exatamente o que estava acontecendo. A criança falou com você, não falou? Ela sussurrou. Isabel apenas conseguiu acenar com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem saber se chorava de medo ou esperança. O trabalho de parto de Isabel começou numa terça-feira, pouco depois da meia-noite, sob uma lua cheia que banhava a fazenda Vale do Sol em luz prateada. Ela acordou com uma contração forte que a deixou sem ar, e imediatamente soube que o momento havia chegado. Maria, que dormia ao lado dela, acordou com um movimento súbito e correu para chamar Luzia. Em minutos, a senzala inteira estava desperta, as mulheres se organizando com a eficiência nascida de terem passado por aquilo dezenas de vezes. Água fervendo, panos limpos, o pequeno altar improvisado onde rezavam por proteção durante partos. Luzia examinou Isabel rapidamente e anunciou que o bebê estava bem posicionado e que o parto, embora doloroso como todos são, deveria progredir normalmente. Mas havia urgência em seus olhos que ela tentava esconder. O pé de Isabel, embora muito melhorado, ainda não estava completamente curado, e o estresse do parto poderia causar complicações. Mais preocupante ainda era o fato de que Isabel estava malnutrida e fraca de meses de negligência antes de chegar à fazenda. Luzia sabia que precisaria de toda a sua experiência e talvez um pouco de sorte para garantir que mãe e bebê sobrevivessem. Na casa grande, Custódio bateu rudemente à porta do quarto de Antônio. Senhor, a escrava nova está parindo, ele anunciou. Antônio acordou imediatamente, aquela inquietação estranha que vinha sentindo nas últimas semanas tornando-se mais intensa. Ele se vestiu rapidamente, para a surpresa de Custódio, disse que iria pessoalmente à senzala. Em seus 15 anos servindo fazendeiros, Custódio nunca vira um senhor interessar-se assim por um nascimento na senzala. Geralmente, eles só queriam saber depois que tudo acabará, para registrar a aquisição em seus livros de contabilidade. O parto foi longo e difícil. Isabel suportou horas de contrações cada vez mais intensas, sua força quase se esgotando várias vezes. Mas cada vez que ela pensava que não conseguiria continuar, sentia aquela presença reconfortante do bebê, aquela comunicação silenciosa que lhe dava coragem renovada. As mulheres ao redor cantavam baixinho canções africanas de encorajamento, suas vozes criando uma harmonia que flutuava pela senzala como uma oração coletiva. Luzia trabalhava com mãos firmes e palavras suaves, guiando Isabel através de cada estágio do parto. Foi quando o amanhecer começou a clarear o céu que o bebê finalmente começou a nascer. Luzia viu primeiro a cabeça coroando e seu coração acelerou. Era um bom sinal. Significava que o bebê estava vindo na posição correta. Ela instruiu Isabel sobre quando empurrar e quando respirar, sua voz calma mesmo enquanto suas próprias mãos tremiam levemente de tensão. E então, enquanto os primeiros raios de sol penetravam pelas frestas da senzala, o bebê nasceu num rache final de dor e alívio. O que aconteceu nos momentos seguintes seria discutido e rediscutido pelas mulheres da senzala pelo resto de suas vidas. O bebê, uma menina, não chorou imediatamente como a maioria dos recém-nascidos. Em vez disso, ela abriu os olhos, olhos surpreendentemente alertas e focados para uma criança que havia acabado de nascer. E quando Luzia a segurou para limpar e avaliar,
A parteira sentiu aquele calor novamente, mas agora muito mais intenso, emanando da criança como se ela fosse uma pequena fornalha de vida e energia. A menina olhou diretamente para Luzia, e a velha parteira jurou mais tarde que aqueles olhos carregavam uma sabedoria que transcendia explicação. Foi então que Antônio entrou na senzala. Ele havia esperado do lado de fora durante as horas finais do trabalho de parto, sua impaciência crescendo mas alguma hesitação inexplicável impedindo-o de entrar antes. Agora, ele avançou pelo espaço lotado de mulheres, sua presença imediatamente criando uma tensão palpável. Todas sabiam que ele tinha poder absoluto sobre aquela criança recém-nascida, que poderia fazer o que quisesse com ela, e a história estava cheia de exemplos horríveis de senhores exercendo esse poder de formas cruéis. Antônio se aproximou e olhou para a menina nos braços de Luzia. E naquele momento, algo aconteceu que ninguém esperava. A criança virou sua cabeça minúscula e olhou diretamente para Antônio, seus olhos encontrando os dele. E Antônio Ferreira da Costa, o homem que orgulhosamente se vangloriava de não ter sentimentos, que tratava seres humanos como mercadoria sem o menor remorso, sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Não era dor física, mas algo muito mais profundo, era como se aqueles olhos infantis tivessem perfurado todas as camadas de crueldade e cinismo que ele havia construído ao redor de seu coração e alcançado algo que ele pensava estar morto há muito tempo, sua própria humanidade esquecida. Antônio ficou paralisado, olhando fixamente para a recém-nascida. Memórias que ele havia enterrado há décadas começaram a emergir contra sua vontade. Ele se viu aos 7 anos, assistindo horrorizado enquanto seu próprio pai açoitava brutalmente um homem escravizado por uma ofensa mínima. Lembrou-se de como chorava à noite, traumatizado pela violência, e de como seu pai o havia disciplinado severamente, dizendo que homens de verdade não choram por negros. Viu-se aos 15 anos, forçado a administrar seu primeiro castigo a um escravizado como rito de passagem, vomitando depois em segredo por horas. Reviveu o processo gradual pelo qual havia suprimido toda empatia, convencendo-se de que sentir compaixão era fraqueza, que crueldade era força. Mas mais doloroso que tudo isso foi ver, com clareza cristalina, quem ele se tornará. Um homem vazio, temido mas não respeitado, obedecido mas não amado, rico em propriedades mas miserável em espírito. Viu o rosto de sua esposa Mariana, uma mulher que ele havia quebrado emocionalmente com anos de tratamento frio e dominador. Viu seus filhos Gabriel e Helena, crianças que encolhiam quando ele se aproximava porque ele nunca lhes mostrará afeto genuíno. Viu as centenas de pessoas que ele escravizava, e pela primeira vez realmente enxergou suas individualidades, suas esperanças esmagadas, suas famílias despedaçadas, suas vidas roubadas para financiar seu luxo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Antônio. Primeiro apenas algumas, depois um fluxo constante que ele não conseguia controlar. As mulheres na senzala observavam atônitas. Custódio, que havia seguido seu senhor, estava boquiaberto com choque. Em 15 anos de serviço, ele nunca vira Antônio Ferreira da Costa demonstrar qualquer emoção além de raiva. Mas ali estava ele, chorando abertamente, seus ombros sacudindo com soluços que pareciam vir de algum lugar profundo dentro dele, como se estivesse liberando décadas de dor reprimida e humanidade negada. Antônio estendeu as mãos trêmulas em direção à bebê. Luzia hesitou, instintivamente protetora, mas algo na expressão do fazendeiro, uma vulnerabilidade completa que ela nunca esperaria ver, fez com que ela cuidadosamente colocasse a criança em seus braços. No momento em que Antônio segurou a menina, ele sentiu aquele calor que Luzia havia percebido, mas para ele era acompanhado de algo mais, uma sensação de paz absoluta que ele não experimentava desde a infância, antes que o mundo o transformasse num monstro. A criança olhou para ele, e Antônio teve a sensação inconfundível de que ela o estava avaliando, julgando não com condenação mas com uma compreensão profunda e compassiva. Era como se aquela recém-nascida soubesse exatamente quem ele era, todas as coisas terríveis que havia feito, mas também via o potencial de quem ele poderia ser se escolhesse um caminho diferente. E naquele momento de clareza absoluta, Antônio Ferreira da Costa tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas as vidas de todos na fazenda Vale do Sol. Qual é o nome dela? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Isabel,
exausta do parto mas observando tudo com olhos arregalados, respondeu timidamente: Eu pensei em chamá-la de Esperança, senhor. Antônio fechou os olhos, absorvendo o nome. Esperança. Quando foi a última vez que ele sentirá esperança? Quando foi a última vez que acreditara que algo poderia mudar, que ele poderia ser diferente? Ele abriu os olhos novamente e olhou para Isabel, realmente a vendo como pessoa pela primeira vez. Esperança, ele repetiu. É um nome bonito. Um nome apropriado. Ele devolveu a bebê cuidadosamente a Luzia e então fez algo que deixou todos na senzala completamente atordoados. Ele se ajoelhou no chão de terra batida, ali mesmo entre as mulheres escravizadas, suas roupas caras se sujando com a poeira. E com voz quebrada, ele disse: Eu sinto muito. Por tudo. Por anos de crueldade. Por tratar vocês como menos que humanos quando vocês são tão humanos quanto eu. Mais humanos, talvez, porque mantiveram compaixão em circunstâncias onde eu perdi a minha completamente. As mulheres se entreolharam, não sabendo como reagir. Seria isso uma armadilha? Algum tipo de teste cruel? Mas olhando para o rosto de Antônio, vendo as lágrimas genuínas, o desespero honesto em seus olhos, Luzia compreendeu que algo profundo e real havia acontecido. Aquela criança, aquela menina chamada Esperança, havia feito em minutos o que anos de pregação moral e protesto abolicionista não haviam conseguido. Ela havia quebrado as defesas de um homem cruel e revelado a humanidade esquecida sob camadas de desumanização. Antônio permaneceu ajoelhado por vários minutos, como se estivesse tentando encontrar forças para se levantar não apenas fisicamente, mas moralmente. Quando finalmente se pôs de pé, ele olhou ao redor da senzala. Realmente olhou, vendo pela primeira vez as condições deploráveis. As paredes podres, o teto que vazava, o chão de terra que se transformava em lama quando chovia. Viu os colchões finos e rasgados, a falta completa de privacidade, a ausência de qualquer dignidade básica. E sentiu vergonha consumindo-o como fogo. Custódio, ele chamou, sua voz ainda trêmula mas ganhando força de determinação. O feitor se aproximou, completamente confuso pelo comportamento de seu senhor. Sim, senhor? Antônio respirou fundo antes de continuar. A partir de hoje, as coisas vão mudar nesta fazenda. Você vai reunir todos os carpinteiros disponíveis. Vamos reformar estas senzalas completamente, paredes sólidas, tetos que não vazem, camas adequadas. E vamos construir novas habitações, casas pequenas mas dignas, onde famílias possam viver com privacidade. Custódio pensou que havia ouvido errado. Senhor, o senhor está falando sério. Antônio olhou com uma intensidade que o feitor nunca vira antes. Completamente sério. E tem mais. Não haverá mais castigos físicos nesta propriedade. Nada de chicotes, nada de troncos, nada de correntes. Quem trabalha terá direito a descanso adequado, alimentação decente e tratamento médico quando necessário. Custódio estava boquiaberto. Aquilo ia contra tudo que a Fazenda Vale do Sol representará por décadas, contra tudo que ele conhecia sobre como administrar escravizados. As mulheres na senzala ouviam em silêncio atordoado. Isabel segurava a Esperança em seus braços, a bebê agora dormindo pacificamente após mamar pela primeira vez. Seria possível que aquele nascimento realmente havia mudado tudo? Ou estariam testemunhando um momento de fraqueza passageira de Antônio, um surto emocional que ele reverteria assim que recuperasse sua compostura? Luzia, com sua sabedoria de décadas, mantinha cautela. Ela havia visto senhores fazerem promessas antes, apenas para quebrá-las quando conveniente. Mas Antônio não havia terminado. Ele se virou para Isabel, e pela primeira vez desde que ela chegará à fazenda, ele a olhou nos olhos como olharia para um igual. Isabel, ele disse, usando seu nome pela primeira vez. Você e sua filha não viverão mais aqui na senzala. Eu tenho uma casa pequena, anteriormente usada por um administrador, que está vazia. Vocês morarão lá. E... Ele hesitou, como se estivesse lutando com as palavras. Você será livre. Você e Esperança. Vou providenciar os documentos de alforria hoje mesmo.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava. Liberdade? Aquela palavra que parecia tão distante, tão impossível. Isabel sentiu como se o mundo estivesse girando. Ela olhou para a Esperança, aquela criança milagrosa que havia nascido apenas horas antes e já havia transformado completamente a realidade ao seu redor. As lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto de Isabel eram diferentes das que chorava antes. Eram lágrimas de descrença, de esperança aterrorizante, de gratidão esmagadora. Antônio saiu da senzala cambaleando, quase como um homem bêbado, e Custódio o seguiu ainda em estado de choque. As mulheres imediatamente cercaram Isabel, tocando-a, tocando Esperança, como se precisassem verificar fisicamente que aquilo era real. Aquela criança é um milagre, Luzia declarou, sua voz carregada de reverência. Ela veio para mudar tudo. Para quebrar correntes que não são apenas de ferro, mas de coração e mente. As outras mulheres concordaram, algumas rindo, outras chorando, todas sentindo que haviam testemunhado algo sobrenatural. Nas semanas seguintes, a fazenda Vale do Sol passou por transformações que deixaram toda a região em estado de choque. Antônio cumpriu cada promessa que havia feito. Carpinteiros trabalharam dia e noite para reformar as senzalas. Ele mandou vir da cidade médicos para tratar os doentes e feridos entre os escravizados, pagando do próprio bolso por remédios e tratamentos. Ordenou que as rações de comida fossem triplicadas, que roupas novas fossem distribuídas, que crianças menores de 10 anos fossem liberadas do trabalho nos campos para que pudessem estudar. Sim, estudar, algo que ele mandou contratar professores para ensinar. A transformação de Antônio foi total e genuína. Ele começou a passar tempo com seus próprios filhos, pedindo perdão a Gabriel e Helena por anos de distanciamento emocional. Procurou sua esposa Mariana e, pela primeira vez em anos de casamento, teve uma conversa honesta com ela, admitindo suas falhas e pedindo uma chance de reconstruir seu relacionamento. Mariana, uma mulher que havia sido quebrada por anos de tratamento frio, viu genuína mudança em seu marido e, cautelosamente, começou a se abrir novamente. Mas nem tudo foi recebido com aceitação pacífica. Outros fazendeiros da região, ao ouvirem sobre as mudanças radicais na fazenda Vale do Sol, reagiram com raiva e preocupação. Eles viam as ações de Antônio como uma traição perigosa aos interesses da classe proprietária de escravos. Se um fazendeiro tão notoriamente cruel quanto Antônio Ferreira da Costa podia mudar assim tão dramaticamente, que mensagem isso enviaria aos escravizados em outras fazendas? Que esperanças perigosas isso poderia despertar? Uma delegação de 5 fazendeiros vizinhos visitou Antônio 2 semanas após o nascimento de Esperança. Eles o confrontaram em sua biblioteca, exigindo explicações e instando-o a reverter suas políticas loucas, antes que causassem uma revolta regional. O líder da delegação era Coronel Urbano Mendes, dono da fazenda adjacente e conhecido por ser ainda mais brutal que Antônio costumava ser. Ferreira, ele trovejou. Você perdeu completamente o juízo? Está mimando esses negros de uma forma que vai arruinar todos nós. Eles vão começar a esperar direitos, a exigir tratamento humano. Onde isso vai parar? Antônio, que antes teria concordado prontamente com tais argumentos, agora os enxergava com clareza devastadora. Ele viu o coronel Urbano como um espelho de quem ele mesmo costumava ser, um homem que havia suprimido sua humanidade tão completamente que não conseguia mais reconhecê-la nos outros. Coronel, Antônio respondeu calmamente, eles já têm direitos. Direitos dados por Deus, mesmo que não sejam reconhecidos por nossas leis. E sim, eles merecem tratamento humano, porque são humanos. Tão humanos quanto você ou eu. Os fazendeiros olharam para Antônio como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Um deles, Sr. Pacheco, um homem mais jovem que havia herdado recentemente sua propriedade, tentou uma abordagem mais conciliatória. Antônio, entendemos que você passou por algum tipo de experiência emocional. Mas você precisa pensar racionalmente. A economia de toda esta região depende do sistema atual. Se começarmos a tratá-los bem demais, a produtividade cairá, os custos subirão. É um modelo de negócios que funcionou por séculos. Antônio balançou a cabeça.
E se eu lhe disser que a produtividade na minha fazenda aumentou desde que implementei essas mudanças? Que trabalhadores bem alimentados, descansados e tratados com respeito básico trabalham melhor que aqueles quebrados por maus tratos? Talvez o modelo que funcionou por séculos não seja tão eficiente quanto pensamos. Talvez tenha persistido não porque seja o melhor sistema, mas porque beneficia alguns enquanto destrói muitos. A reunião terminou com os fazendeiros saindo frustrados e ameaçadores. Coronel Urbano prometeu que Antônio se arrependeria de sua traição à classe senhorial. Mas Antônio não se intimidou. Algo fundamental havia mudado dentro dele, e não havia volta. Ele havia olhado nos olhos de Esperança e visto não apenas uma criança, mas um espelho refletindo tudo de terrível que ele se tornará. E naquele espelho, também vislumbrou a possibilidade de redenção, de se tornar alguém diferente, alguém melhor. Isabel, instalada agora na casa pequena que Antônio havia prometido, observava todas essas transformações com uma mistura de gratidão e preocupação. Ela era livre, mas sabia que essa liberdade era frágil, dependente da mudança de coração de um homem que, embora transformado, ainda era produto de um sistema violento. Ela segurava a Esperança em seus braços durante longas horas, maravilhando-se com a criança que havia catalisado tamanha mudança. A menina crescia saudável e forte, seus olhos sempre alertas, sempre observando, como se estivesse consciente de seu papel especial no mundo. Luzia visitava Isabel e Esperança regularmente, trazendo conselhos sobre cuidados com o bebê e compartilhando as novidades da fazenda. As melhorias continuavam, novas casas sendo construídas, uma escola rudimentar sendo estabelecida, até mesmo discussões sobre estabelecer salários para os trabalhadores. Mas Luzia também trazia avisos. Os outros fazendeiros não vão deixar isso quieto, ela dizia. Eles veem Antônio como uma ameaça agora. Você precisa estar preparada, Isabel. Esta paz pode não durar. E Luzia estava certa. Uma noite, 3 meses após o nascimento de Esperança, um grupo de homens mascarados invadiu a fazenda Vale do Sol. Eles vieram com tochas e armas, determinados a restaurar a ordem destruindo as novas casas, queimando a escola, e demonstrando que ideias perigosas não seriam toleradas na região. Era uma tática de intimidação usada por fazendeiros reacionários contra qualquer ameaça ao status quo escravocrata. Eles esperavam que Antônio, confrontado com violência, reverteria suas mudanças e voltaria ao sistema anterior. Mas aconteceu algo que os invasores não esperavam. Os trabalhadores da fazenda Vale do Sol, homens e mulheres que haviam experimentado 3 meses de tratamento digno pela primeira vez em suas vidas, se organizaram para defender sua nova realidade. Armados com ferramentas de trabalho, formaram uma linha de defesa ao redor das novas construções. E Antônio, em vez de ordenar que recuassem como os invasores esperavam, juntou-se a eles, colocando-se fisicamente entre os trabalhadores e os agressores mascarados. Era um momento de verdade, Antônio Ferreira da Costa escolhendo lado, e escolhendo ficar com aqueles que ele antes oprimira. A confrontação na fazenda Vale do Sol poderia ter terminado em violência e sangue, mas algo inesperado aconteceu. Isabel, ouvindo a comoção de sua casa, saiu carregando Esperança nos braços. A bebê de 3 meses estava acordada, seus olhos brilhantes refletindo as tochas dos invasores. Isabel caminhou calmamente até a linha de frente, posicionando-se ao lado de Antônio. Os homens mascarados, vendo uma mulher com um bebê se aproximando, hesitaram por instinto. Mesmo violentos senhores de escravos tinham algum limite residual quando se tratava de agredir abertamente uma mãe com criança. Esperança olhou para os invasores, e vários deles sentiram algo estranho. Não foi tão intenso quanto o que Antônio experimentara ao segurar a criança pela primeira vez, mas foi suficiente, uma pontada súbita de desconforto moral, uma consciência aguda da monstruosidade do que estavam prestes a fazer. Um dos homens, que Isabel reconheceu como sendo da fazenda do coronel Urbano, baixou sua tocha involuntariamente. Outros começaram a recuar. A determinação violenta que os havia trazido ali começou a dissipar-se sob o olhar calmo daquela criança impossível. Coronel Urbano, que liderava os invasores, rugiu de frustração. Seus covardes! É apenas um bebê.
Não deixem que. Mas suas palavras morreram quando Esperança virou seus olhos para ele diretamente. Urbano sentiu como se um raio o tivesse atingido. Em segundos, ele viu sua própria vida desfilar, as crueldades cometidas, as famílias despedaçadas, os corpos enterrados em valas comuns após mortes causadas por seu tratamento brutal. Viu o rosto de sua esposa, que o abandonara anos antes incapaz de suportar viver com um monstro. Viu seus próprios filhos, que haviam se mudado para longe assim que alcançaram idade suficiente, nunca escrevendo, nunca visitando. O coronel deixou cair sua arma, suas mãos tremendo violentamente. Ele olhou ao redor, vendo seus companheiros invasores com uma clareza terrível, todos eles versões de si mesmo, homens que haviam se tornado monstros tão gradualmente que não perceberam a transformação. Vamos embora, ele disse com voz rouca. Seus homens não precisaram de segunda ordem. Eles recuaram rapidamente, montaram seus cavalos e desapareceram na noite, deixando para trás apenas pegadas de lama e algumas tochas apagadas. Antônio se virou para Isabel, seus olhos cheios de gratidão e algo mais, reverência. Sua filha, ele disse baixinho, não é apenas especial. Ela é como um espelho que força as pessoas a verem a verdade sobre si mesmas. E essa verdade pode quebrar até os corações mais endurecidos. Isabel olhou para Esperança, que agora bocejava inocentemente, parecendo apenas uma bebê normal cansada. Mas Isabel sabia, assim como Antônio, assim como todos que haviam testemunhado o poder daquela criança, que Esperança era qualquer coisa menos normal. Nas semanas seguintes ao ataque fracassado, algo surpreendente começou a acontecer. Alguns dos fazendeiros que haviam participado da invasão começaram a aparecer na fazenda Vale do Sol, não com violência mas com perguntas. Eles queriam entender o que havia acontecido com Antônio, como ele havia mudado tão dramaticamente. Alguns vieram por curiosidade, outros por desespero. Homens que secretamente odiavam o que se tornaram mas não sabiam como mudar. E Antônio recebia cada um deles, compartilhando honestamente sua experiência, nunca pregando mas simplesmente testemunhando sua própria transformação. Nem todos mudaram. Muitos fazendeiros permaneceram firmes em suas crenças escravocratas, alguns até intensificando sua crueldade como reação contra o exemplo perigoso da fazenda Vale do Sol. Mas alguns mudaram. Um fazendeiro chamado Joaquim Torres, que havia perdido sua esposa para a doença no ano anterior e estava criando 3 filhos sozinho, visitou Antônio e acabou conhecendo Esperança. Quando segurou a bebê, ele viu claramente como seu luto havia se transformado em raiva, e como ele havia descontado essa raiva nos escravizados de sua propriedade. Ele saiu da visita determinado a mudar, e começou a implementar reformas similares às de Antônio. Isabel observava tudo com um misto de admiração e apreensão. Ela amava sua filha profundamente, mas começava a compreender que Esperança carregava um fardo pesado para uma criatura tão pequena. Toda vez que alguém a segurava com intenções impuras ou coração endurecido, a criança forçava-os a confrontar verdades dolorosas. Era um dom extraordinário, mas também um peso. Como seria para a Esperança crescer com esse poder? Como isso moldaria sua vida, suas relações, seu futuro? Luzia, que havia se tornado algo como uma avó para a Esperança, compartilhava essas preocupações. Uma tarde, enquanto as 2 mulheres observavam a bebê dormindo pacificamente, Luzia disse: "Sabe, Isabel, nas histórias antigas que minha avó me contava, havia crianças nascidas com dons especiais. Sempre vinham em tempos de grande escuridão, como luzes pequenas mas poderosas. Mas essas crianças também sofriam, porque carregar luz em meio à escuridão é um fardo pesado. Precisamos proteger Esperança, mas também prepará-la para o papel que ela veio desempenhar." Os anos passaram, e Esperança cresceu numa fazenda Vale do Sol transformada. Aos 5 anos de idade, ela já demonstrava ser uma criança notável não apenas por seus dons especiais, mas por sua inteligência aguçada e compaixão natural. Antônio havia insistido que ela recebesse a melhor educação disponível, trazendo tutores da cidade para ensiná-la não apenas a ler e escrever, mas também matemática, história, línguas. Esperança absorvia conhecimento com sede insaciável.
sua mente jovem processando conceitos complexos com facilidade surpreendente. Mas era nas interações com as pessoas que seu dom realmente se manifestava. Conforme crescia, Esperança aprendeu a controlar parcialmente seu poder. Ela não forçava mais automaticamente as pessoas a confrontar suas verdades. Em vez disso, podia escolher quando permitir que aquela percepção fluísse. Com a orientação de sua mãe e de Luzia, ela começou a compreender que seu dom não era para ser usado como arma, mas como ferramenta de cura e transformação. Quando alguém estava pronto para mudar, Esperança podia ajudá-los a ver suas falhas com claridade. Mas ela também aprendeu a reconhecer quando alguém ainda não estava preparado para aquela verdade devastadora. A Fazenda Vale do Sol havia se tornado conhecida em toda a província de São Paulo como um exemplo vivo de que alternativas à escravidão brutal eram possíveis. Antônio, com apoio de fazendeiros progressistas como Joaquim Torres e orientação do padre Sebastião, havia transformado completamente o sistema de trabalho. Embora a abolição completa ainda estivesse décadas no futuro, só viria em 1888. A fazenda operava essencialmente com trabalhadores livres que recebiam salários justos, moravam em casas dignas, tinham acesso à educação e cuidados médicos. A produtividade era maior que nunca, provando que tratamento humano não apenas era moralmente correto mas também economicamente viável. Visitantes vinham de lugares distantes para ver com os próprios olhos aquela transformação impossível. Alguns chegavam céticos e saíam convertidos. Outros permaneciam resistentes, mas mesmo esses não podiam negar as evidências diante de seus olhos. E no centro de tudo estava Esperança, agora uma menina brilhante cujo nascimento havia catalisado tudo isso. Mas nem tudo eram flores. Em 1868, quando Esperança tinha 5 anos, o Brasil estava mudando rapidamente. A Guerra do Paraguai havia exposto milhares de soldados brasileiros, muitos deles escravizados que lutaram pela pátria, à ideia de que mereciam liberdade após servir o país. O movimento abolicionista ganhava força nas cidades, com intelectuais e políticos cada vez mais vocais contra a escravidão. Mas também havia reação violenta dos defensores do sistema escravocrata, que viam sua forma de vida e fonte de riqueza ameaçadas. Coronel Urbano Mendes, que nunca se recuperara completamente do confronto com Esperança anos antes, havia se tornado líder de um grupo extremista de fazendeiros determinados a resistir qualquer mudança. Ele via Antônio como traidor supremo e Esperança como algum tipo de bruxa diabólica que havia enfeitiçado homens bons para traírem sua classe. Ele começou a planejar algo drástico, não outro ataque físico à fazenda, que havia falhado antes, mas uma campanha para destruir a reputação de Antônio e remover Esperança permanentemente. Urbano espalhou rumores de que Esperança era produto de bruxaria africana, que sua mãe Isabel havia usado feitiçaria para manipular Antônio. Ele encontrou um padre corrupto disposto a declarar que a criança estava possuída por demônios. Conseguiu convencer algumas autoridades locais de que a Fazenda Vale do Sol era centro de atividades pagãs perigosas que ameaçavam a ordem cristã. Era uma campanha venenosa de mentiras, mas numa sociedade profundamente religiosa e supersticiosa, tais acusações tinham poder real. Quando a notícia da campanha de Urbano chegou a Antônio, ele sentiu o velho fantasma da raiva tentar despertar dentro dele. Durante anos, ele havia trabalhado para controlar seu temperamento, para responder a desafios com razão em vez de violência. Mas acusações contra a Esperança, aquela criança maravilhosa que havia salvado sua alma, tocavam algo primordial nele. Isabel viu a luta em seus olhos e colocou a mão gentilmente em seu braço. Antônio, ela disse baixinho, violência só alimenta a violência. Precisamos de outro caminho. Foi Esperança quem sugeriu a solução, demonstrando sabedoria muito além de seus 5 anos. Senhor Antônio, ela disse, ela sempre o chamava formalmente, apesar de ele insistir que podia chamá-lo apenas pelo nome. Por que não convidamos o coronel Urbano aqui? Deixa ele ver com os próprios olhos que não há bruxaria, apenas pessoas vivendo com dignidade. Às vezes, as mentiras só persistem porque a verdade não é mostrada claramente. Antônio duvidava que funcionaria. Urbano era obcecado demais, seu ódio muito profundo. Mas decidiu seguir o conselho de Esperança. Ele enviou um convite formal a Urbano,
convidando-o para visitar a fazenda, inspecionar tudo, conversar com todos, e ver por si mesmo que não havia nada sinistro acontecendo. Surpreendentemente, Urbano aceitou, mas não por boa fé. Ele planejava usar a visita para coletar mais evidências para suas acusações, talvez até provocar algum incidente que pudesse usar contra Antônio. O dia da visita de Urbano foi tenso. Ele chegou com 2 assistentes e um padre, exigindo ver cada canto da propriedade. Antônio concordou, permitindo acesso total. Urbano inspecionou as casas dos trabalhadores, interrogou pessoas, examinou a escola. Ele procurava desesperadamente por algo, qualquer coisa, que pudesse validar suas acusações. Mas tudo o que encontrou foram pessoas saudáveis, bem alimentadas, vivendo com dignidade básica. Crianças aprendendo a ler. Famílias morando juntas sem medo de separação. Trabalhadores que falavam abertamente sobre suas vidas melhoradas. Finalmente, Urbano exigiu ver Esperança. Isabel a trouxe, a menina caminhando calmamente ao lado da mãe. Esperança olhou para Urbano sem medo, seus olhos profundos e claros. Coronel Urbano, ela disse com voz infantil mas surpreendentemente firme, o senhor está com raiva. E está com medo. Mas não precisa estar. Todos nós podemos mudar. Todos nós podemos ser melhores do que éramos ontem. Urbano sentiu aquela sensação familiar de ser visto completamente, de ter todas as suas defesas e máscaras removidas. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em vez de apenas ver seus próprios crimes e falhas, ele também viu possibilidades. Viu que poderia escolher diferente, que não era tarde demais, que a redenção que Antônio havia encontrado também estava disponível para ele. As lágrimas que vieram não eram apenas de remorso, mas também de alívio, o alívio de finalmente permitir que a armadura de crueldade caísse, de parar de lutar contra a humanidade dentro dele. 2 décadas depois, em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão no Brasil, a Fazenda Vale do Sol celebrou como muitos outros lugares, mas com uma consciência particular de seu papel em demonstrar que um futuro diferente era possível. Esperança tinha 25 anos então, tornada uma educadora respeitada que fundara escolas para ex-escravizados em toda a província. Antônio, agora um homem idoso, estava na cerimônia de celebração, Isabel ao seu lado. Ele olhou para a mulher que chegará à sua fazenda mal conseguindo andar, grávida e sem esperança, e para a filha extraordinária que ela trouxera ao mundo. Você salvou minha alma, Antônio disse a Isabel, não pela primeira vez. E Isabel, com a graça que nunca a abandonara mesmo nos momentos mais difíceis, respondeu como sempre, não fui eu. Foi Esperança. Ela veio ao mundo para quebrar correntes, não apenas de ferro, mas de coração. E ela conseguiu, Antônio. Ela conseguiu. E enquanto observavam Esperança ensinar um grupo de crianças liberdades a ler, ambos souberam que aquele nascimento milagroso 25 anos antes não fora apenas sobre salvar uma vida ou duas, fora sobre acender uma luz que continuaria brilhando por gerações, provando que mesmo nos lugares mais escuros, a esperança podia nascer e transformar tudo.